Bom, dado tudo isso que eu falei, eu acho que assim, vocês devem ter vistos que existem, ou deveriam existir, alguns tipos de pensamentos ou orientações, ou boas práticas, como eu estou colocando aqui, que vocês deveriam ter em mente no momento de desenvolver testes. E aqui eu escrevi essas boas práticas um pouco com base na minha experiência fazendo testes unitários, especificamente para trabalho com dados. Então, pode ser que tenham coisas aqui, ou deveriam ter coisas adicionais para teste de software, ou coisas que não entrariam no teste de software aqui. Então, aqui tem uma lista que é razoavelmente grande de quais são essas boas práticas. A primeira é sempre começar com testes simples. Então, quando você for colocar testes unitários na sua ferramenta, sempre tenta ir do mais simples para o mais complexo. A segunda coisa é manter os testes pequenos e rápidos. Então, é importante que um teste unitário não passe da marca de 1 segundo de execução. Isso é importante, ou a média dos testes unitários não passe de 1 segundo para cada teste. Isso é óbvio porque a quantidade de testes unitários de uma ferramenta aumenta muito. Então, as ferramentas que eu desenvolvo costumam ter cerca de 300 testes unitários. Então, se você tiver 1 segundo por teste unitário, isso daria 300 segundos, que são 5 minutos, que é bastante tempo para você esperar toda vez que você desenvolver alguma funcionalidade nova. E se fosse, sei lá, 10 segundos por teste, aí já demoraria 50 minutos, o que é completamente inviável. Então, sempre tenta manter os testes pequenos e rápidos. Ah, a outra coisa que eu ia falar é, primeiro foca na execução ponta a ponta. Então, se você vai fazer o teste, por exemplo, de um objeto ETL, primeiro faz o teste do objeto fim a fim. Ou seja, escreve o teste pensando no que você gostaria de que fosse a sua saída final, para depois quebrar em testes menores. A segunda coisa é, quando possível, tenta não utilizar fontes externas. Tenta não se conectar à internet. Tenta não baixar os dados de uma determinada localização. Tenta, sempre que possível, carregar esses dados na memória de algum ponto local. Isso vai ser melhor, porque, por exemplo, se tiver algum problema de conectividade, ou se tiver algum tipo de downtime na sua base de dados, o teste vai falhar e não tem nada a ver com o software. Tem um problema de conectividade simplesmente. Então, tente evitar isso para que você consiga isolar problemas. Quando possível, tente fazer com que os testes sejam unidades isoladas, ou seja, um não dependa do outro, né? Nem sempre isso é possível, isso é óbvio. Quando eu tenho, por exemplo, um pipeline de dados, vai existir uma dependência entre uma etapa e outra, né? Mas quando der, tenta isolar. Terceira coisa é nomeie os testes adequadamente. Eu sigo o padrão teste, underline, nome da função, o nome do método, para garantir que eu entenda o que está sendo testado, mas o importante é que você reflita exatamente o que aquele teste tenta fazer. Os testes têm que ser simples de executar, então por isso a gente sempre faz eles em PyTest, fazer eles em funções pequenas. Vocês viram que eu posso executar a função, executar o arquivo inteiro, executar todos os testes que estão contidos naquela minha pasta de testes. Vocês viram com PyTest-V e aí o nome, o SRC para executar. Então, tente construir a minha arquitetura de teste de forma que seja fácil. Então, não tenta criar várias e várias pastas de teste em vários pacotes diferentes, tenta consolidar tudo num lugar só, tenta organizar os seus testes da melhor maneira possível. Os testes devem ser automáticos e não interativos, então nunca espera o input do usuário para um teste unitário executar. Quando a gente fizer testes manuais, vai ser no ambiente Jupyter, não vai ser no ambiente do PyTest. Então, no ambiente do PyTest, faça eles todos automáticos. Testes têm que ser rastreáveis, então a gente tem que conseguir identificar em qual linha de código está dando problema, qual foi o teste que falhou, em qual ponto da minha execução falhou. Então vocês já viram que o PyTest aponta tudo isso para a gente, então por isso que é uma ferramenta tão poderosa, mas tenta colocar o máximo de funções de chamadas do assert quanto possível, para garantir que você encontra exatamente qual é o problema.
corrige os testes com o problema imediatamente. Então isso é um negócio muito comum, que é o que as pessoas fazem eles escrevem um teste unitário, mas às vezes não é uma funcionalidade crítica. Então, mesmo que esse teste esteja falhando, eles movem o desenvolvimento do software para frente. E aí depois tem problemas, sempre tem problemas. Quando um teste unitário falha, ele não funciona corretamente. E da mesma forma, se você mudar o seu código, de tal forma que o critério de aceite muda, você tem que fazer o seu teste refletir isso o mais rápido possível, ou seja, imediatamente, porque senão isso vai carregar, isso pode carregar problemas para frente. Tente cobrir casos limítrofes, então pode ser, dependendo de quem for o usuário, que você coloque algum tipo de dado dentro do seu sistema que, por exemplo, o modelo preditivo nunca viu antes, ou que, sei lá, você coloque uma base de dados que tenha uma linha de dados, ou uma base de dados que esteja vazia. Se isso pode acontecer, de você ter essas situações que não são comuns, mas elas acontecem, tente refletir isso no teste unitário, porque vai ser importante saber se o seu sistema é robusto para isso. Tente fazer testes aleatórios, então sempre que possível, faça com que ele seja aleatório. Por quê? Porque quando você rodar várias e várias vezes os testes unitários, sendo aleatório, se alguma vez der problema, você consegue entender, deu problema porque caiu nesse caso em particular, e aí nesse caso particular eu não tinha pensado nisso. Então, testes aleatórios te ajudam a trocar um pouco de código demais, ou de testagem demais, por testagens aleatórias que você consegue melhorar o seu código robusto de tempos em tempos sem ter que escrever tanto código e sem ter que esperar tanto para cada execução. Então, por exemplo, você pode, no nosso caso, que a gente tem o ETL com vários anos do censo escolar, você pode sortear o ano a ser testado de maneira aleatória. Assim, você não precisa rodar um teste para cada ano para saber que funciona para todos os anos. E se falhar alguma vez, você pode olhar qual ano foi que falhou e entender por que está gerando a falha. Teste ao menos uma vez cada feature, isso é óbvio. Se você está gerando um teste unitário, ele tem que cobrir a sua ferramenta de maneira extensiva, então não adianta você fazer um teste unitário que só cubra o pacote, não cubra outros. Teste de comportamento da ferramentas para erros. Às vezes você escreve o seu código e você coloca, por exemplo, blocos de try except nele. Então você está efetivamente catando exceções que podem acontecer. Então, se você tem isso no seu código, escreva um teste que faça isso. Escreva um teste que propositalmente vai gerar um erro para ver se o seu código está conseguindo capturar aquele erro corretamente. Desenhe testes black, white e gray box. Então, você sempre vai desenhar os três tipos de teste. Então, como eu falei, o teste black box vai ser saber se seu objeto ETL como um todo executa corretamente. Seu teste white box vai ser destrinçar o seu ETL nas várias partes que compõem ele. E o seu teste gray box vai ser testar as bases intermediárias que vão ser geradas pelo objeto ETL. Então sempre você vai combinar os três tipos de teste para gerar a sua arquitetura de testes unitários e escreva testes que reproduzam bugs, né? Então se você espera que aconteça algum bug qualquer, escreva um teste que reproduza esse bug para ver como a sua ferramenta responde a ele.